Pergunta: qual é o principal objetivo da Lei nº 14.133, de 2021, conhecida como a nova Lei de Licitações? Resposta: a principal finalidade da Lei nº 14.133, de 2021 é estabelecer diretrizes e procedimentos para licitações e contratos administrativos, modernizando e substituindo a Lei 8.666, de 1993. A nova lei busca garantir maior eficiência, transparência e segurança jurídica nas contratações públicas. Pergunta: como a nova lei de licitações afeta a relação entre direito administrativo e direito do trabalho? Resposta: a nova lei de licitações afeta diretamente a relação entre direito administrativo e direito do trabalho ao detalhar a responsabilidade da administração pública em relação aos encargos trabalhistas, especialmente em contratos de terceirização. Isso inclui a regulamentação da responsabilidade subsidiária da administração pública em casos de inadimplência dos contratados. Pergunta: qual era a previsão da Lei 8.666, de 1993 sobre a responsabilidade pelos encargos trabalhistas? Resposta: a Lei 8.666, de 1993 previa que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato seria do contratado. Isso significava que a inadimplência do contratado não transferia automaticamente essa responsabilidade para a administração pública. Pergunta: o que a jurisprudência das Cortes Superiores decidiu sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública? Resposta: a jurisprudência das Cortes Superiores firmou o entendimento de que a administração pública poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se houvesse prova de omissão na fiscalização do contrato, configurando a chamada culpa in vigilando. Ou seja, a administração seria responsável somente se falhasse em fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações contratuais pelo contratado. Pergunta: o que estabelece o artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021? Resposta: o artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021 mantém a responsabilidade primária do contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, enfatizando que a inadimplência do contratado não transfere automaticamente essa responsabilidade à administração pública. Pergunta: qual é a novidade importante trazida pela nova lei em relação à responsabilidade da administração pública? Resposta: a novidade importante trazida pela nova lei é a especificação clara de que, em contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pública responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, desde que comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Pergunta: quais medidas preventivas a nova lei permite que a administração adote para mitigar riscos trabalhistas? Resposta: para mitigar riscos e assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, a nova lei permite que a administração adote diversas medidas preventivas, como exigir caução, fiança bancária ou seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas, e efetuar depósitos de valores em contas vinculadas. Pergunta: como são definidos os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra? Resposta: os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são definidos como aqueles em que os empregados do contratado ficam à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços. Além disso, o contratado não pode compartilhar os recursos humanos e materiais entre diferentes contratos e deve permitir a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados. Pergunta: em quais setores é comum a contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra? Resposta: esse tipo de contratação é comum em setores como limpeza, segurança e manutenção, onde a presença contínua dos empregados nas dependências do contratante é necessária. Pergunta: o que a nova legislação esclarece sobre a responsabilidade subsidiária da administração? Resposta: a nova legislação esclarece que a responsabilidade subsidiária da administração não decorre automaticamente do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado. É imprescindível a comprovação de que a administração falhou em sua obrigação de fiscalizar,
alinhando-se ao entendimento da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Pergunta: o que a nova Lei de Licitações exige da administração pública em relação à fiscalização dos contratos? Resposta: a nova Lei de Licitações exige um rigor maior na documentação e no acompanhamento das obrigações trabalhistas dos contratados, garantindo que todas as medidas preventivas e corretivas previstas na lei sejam adotadas. A administração deve demonstrar com provas documentais que exerceu a fiscalização de acordo com os preceitos legais. Pergunta: como a nova lei visa minimizar a ocorrência de litígios e garantir segurança jurídica? Resposta: ao estipular de forma clara e detalhada as responsabilidades e medidas preventivas, a nova lei busca minimizar a ocorrência de litígios e garantir maior segurança jurídica nos contratos administrativos. Ela estabelece critérios específicos para a responsabilização da administração pública e medidas preventivas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Pergunta: qual é o papel do Judiciário no contexto da nova Lei de Licitações? Resposta: o Judiciário deve respeitar os limites estabelecidos pela nova lei, evitando a criação de novas regras ou exigências que não estejam previstas na legislação de regência. Cabe ao Judiciário interpretar e aplicar a lei conforme seus termos, garantindo segurança jurídica e previsibilidade nas decisões. Pergunta: qual é o impacto da nova Lei de Licitações na proteção dos direitos dos trabalhadores? Resposta: a nova Lei de Licitações tem um impacto significativo na proteção dos direitos dos trabalhadores ao detalhar as responsabilidades da administração pública e estabelecer medidas preventivas para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas pelos contratados. Isso contribui para a proteção dos trabalhadores e para a prevenção de inadimplências. Pergunta: qual é a importância da fiscalização eficiente dos contratos pela administração pública? Resposta: a fiscalização eficiente dos contratos pela administração pública é fundamental para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas e proteger os direitos dos trabalhadores. A administração deve adotar todas as medidas preventivas e corretivas previstas na lei para evitar a responsabilização subsidiária e garantir que os contratados cumpram suas obrigações. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!